A esperança é uma capacidade da gente acreditar em tempos melhores que hão de vir. E é justamente essa crença que nos mantém vivos, ativos, estudando, trabalhando, procurando vencer as dificuldades do dia a dia. Mas muitas vezes acontece que uma pessoa perde a esperança no acreditar em tempos melhores. E isso pode ser o início de uma depressão, onde a pessoa se deixa levar pelo pessimismo, pelo pensamento negativo. E assim ela vai caindo na estagnação, na preocupação, na ansiedade e até mesmo no medo de que o pior está para acontecer. Quem nos criou não deixou um manual de instruções de como a gente funciona, o que parece dificultar esse conhecimento do funcionamento de como é esse aparelho que é o nosso corpo, que é o que a gente habita, é a nossa primeira casa, é o nosso corpo. Para se chegar a uma compreensão de quem realmente somos, precisamos aumentar a nossa autopercepção e assim desenvolver a nossa consciência, o conhecimento de quem nós somos e o que estamos fazendo. Muitas vezes ocorre uma desconexão, aquilo que pensamos, aquilo que fazemos e aquilo que dizemos. E esses três precisam estar em harmonia para estarmos equilibrados. E agora pergunto a você: você sabe o que é ter consciência? A consciência é uma palavra que tem origem no latim, que significa conhecimento. Consciência é conhecimento. Segundo o dicionário, consciência significa um sentimento ou um conhecimento que permite o ser humano vivenciar, experimentar ou compreender diversos aspectos do seu mundo. É uma espécie de sentido ou percepção que o ser humano pode ter do que é moralmente certo ou errado. Segundo o psicoterapeuta Jung, fundador da psicologia analítica, a consciência é a única parte da mente humana diretamente conhecida pelo indivíduo. A consciência se manifesta desde muito cedo. Segundo o que ele afirma, que a mente consciente começa a se desenvolver mesmo antes do nascimento da criança. Então, quando falamos de consciência, podemos entender que é um processo que depende da qualidade e da quantidade de conhecimento de que uma pessoa tem adquirido. Um dos fatores determinantes para a qualidade do conhecimento que a gente tem, da nossa consciência, são os nossos hábitos. A cultura onde a gente vive também faz parte dessa consciência. Então, os valores que cada um tem depende do tipo de conhecimento de que adquiriu. E isso determina boa parte da nossa personalidade. E influencia as nossas escolhas, muitas vezes até profissionais. No mundo atual, a sociedade no Brasil está, e até mesmo a nível mundial, estamos vivendo em uma convulsão social, onde praticamente metade de uma população pensa o oposto do que pensa a outra metade. Estamos diante de choque de tipo de pensamento e de conhecimentos. É o que a filosofia chama do choque da tese com a antítese, que ocorre para nascer uma nova síntese, um novo olhar, uma nova compreensão e conhecimento, que tem um pouco da tese e da antitese. Uma nova humanidade pode surgir. Essa oportunidade de nos renovar e inovar a nossa história pode acontecer na vida de cada um de nós. Sempre é tempo de mudar,
de nos renovar e sermos pessoas melhores do que já fomos antes. Se você prestar atenção na sua vida, na forma como as coisas aconteceram e aquelas que também ainda estão acontecendo, tudo tem um sentido. Mesmo as coisas que não foram do jeito que você queria, do jeito que você esperava, mesmo essas você pode ressignificar, dar um novo significado. E isso pode ajudar a mudar o nosso pensamento e nosso sentimento. E aí você me pergunta, mas como eu mudo os meus sentimentos? O que eu posso dizer para você é o que eu estou procurando fazer, que é educar os meus sentimentos. Porque educação não é só uma palavra ligada a estudos profissionais ou políticas sociais, mas também se relaciona como educamos a nossa personalidade. Esse é um assunto que parece ser tão banal, não é verdade? Uma coisa meio pessoal ou do nosso dia a dia, que passamos a não dar a devida atenção. Mas ter a capacidade de controlar e saber modificar o nosso sentimento em relação às nossas reações diante das ocorrências das situações do dia a dia, também pode nos manter na esperança de que tudo vai dar certo. O livro Despertar de uma Nova Consciência, do autor Eckhart Tolle, que é um escritor e conferencista alemão, ele residente no Canadá, conhecido como autor de vários best-sellers sobre iluminação espiritual. O seu livro mais conhecido é O Poder do Agora. Ele, depois de se formar pela Universidade de Londres, tornou-se pesquisador e supervisor da universidade onde ele estudou. Ele conta que aos 29 anos de idade, ele sofria com muita depressão, mas que mesmo assim ele conseguiu passar por uma profunda transformação espiritual, pois ele ressignificou a sua identidade e mudou o curso da sua vida de uma forma radical. Os anos seguintes da sua vida foram dedicados ao entendimento, integração e aprofundamento desta transformação, que marcou o início de uma intensa jornada interior. No livro que ele escreveu, com o nome de O Poder do Agora, ele detalha as respostas obtidas através dessa busca. Ele ensina que quando a gente presta atenção no momento presente, sem ficar o tempo todo lembrando do passado, principalmente projetando sentimentos que podem alterar o nosso estado de humor ou gerar uma apreensão, onde a gente pré-julga o que vai acontecer no futuro, é nesse momento que algo pode acontecer dentro de nós e pode mudar e passar a termos uma nova percepção da realidade. E isto pode surgir de uma forma muito profunda e poderosa. É o que muitos falam sobre o renascer da Fênix. Eckhart Tolle explica no seu livro, que se tornou um best-seller, que foi chamado de O Despertar de uma Nova Consciência, ele explica que ele não tem qualquer vínculo com religiões. Ele apenas passou a utilizar ensinamentos de tradições ancestrais, que fez com que ele ganhasse uma notoriedade na sociedade americana. E ele chegou a participar durante 3 meses de um programa de TV para explicar melhor os seus livros. No livro sobre o Despertar de uma Nova Consciência, ele questiona ao leitor se realmente estamos preparados para sermos pessoas melhores do que somos. Ele relata que a humanidade há muito tempo sonha a respeito desse novo ser humano melhor. E ele pergunta o que realmente estamos fazendo para contribuir para isso. Será que só esperamos que os outros sejam melhores para depois passarmos a ser melhores também?
Precisamos ficar alerta, pois essa posição onde uma pessoa se coloca, de dependência dos outros, pode nos tornar pessoas influenciáveis e sem capacidade de ter um pensamento próprio. E pessoas assim facilmente viram gado de manobra. O autor alemão explica que não ensina no livro novas informações, crenças, e nem fica tentando convencer você de nada. Ele apenas ensina como você pode produzir um desejo para despertar para o autoconhecimento. E ele adverte que essa modificação só acontece quando cada um está pronto para isso, pois cada pessoa está num estágio de vida. Ele fala que cada um pode ter a sua forma individual de despertar. Infelizmente, a maioria das pessoas só desperta pela dor, pelo sofrimento e pela desilusão. Outra questão muito importante é que muitas vezes as pessoas estão passando por uma oportunidade na vida de mudarem o rumo da sua história e muitas vezes nem se apercebem do que está acontecendo, porque não sabe interpretar os acontecimentos. E isso pode levar a fazer más escolhas. E a pessoa acaba por perder uma oportunidade que jamais terá novamente na sua vida. Eckhart Tolle refere que o primeiro passo para essa modificação é conhecermos o nosso ego e reconhecermos como ele pensa, pois só assim podemos entender quem nós somos, abrindo caminho para o despertar de uma nova consciência. Se inscreve aqui no meu canal, ative o sininho, dê um like para que eu possa colocar mais vídeos aqui para você. Escreva aqui embaixo que assunto você gostaria que eu falasse. Aqui na descrição você vai achar uma música que pode fortalecer esse tema, que é uma música do Jota Quest, Tempos Melhores para Sempre.